Eu não sei bem o motivo específico, mas pode reparar. Aqui no Brasil a gente gosta muito de história de samurais, seja filmes, HQs, livros e mangás. E hoje eu venho trazer para vocês uma conversa e já peço para você sentar porque a gente vai falar bastante aqui sobre a Lenda de Musashi. Esta obra recente da editora Pipoca Nanquim, que na verdade ela vem como um grande complemento de outras obras anteriores, tanto da própria editora Pipoca Nanquim, quanto de outras. Porque esse nome, A Lenda de Musashi, provavelmente você já deve ter ouvido falar em Musashi em algum momento na sua vida, principalmente se você está aqui vendo um vídeo sobre mangás. Miyamoto Musashi é o lendário, aquele que talvez seja o maior espadachim ou samurai de todos os tempos. Por quê? Porque o cara realmente revolucionou a arte, inclusive aí é um dos responsáveis pelo estilo de duas espadas, e ele sempre se colocou nesse papel de melhorar a sua técnica, melhorar as suas estratégias para se tornar o samurai mais forte do mundo, né? Barra Japão. E aí, por que você já ouviu falar nesse nome anteriormente? Provavelmente porque você já deve ter ouvido falar de uma das principais obras de todos os tempos, que é Vagabond, de Takehiko Inoue, publicada aqui no Brasil pela editora Panini. Ainda em ato, com 37 volumes, e parou exatamente em um dos momentos mais cruciais da história de Miyamoto Musashi, que é a luta contra Sasaki Kojiro, que é o outro grande espadachim samurai da época. Os dois seriam os grandes arquirrivais. E a gente vê um pouco disso aqui na Lenda de Musashi, justamente onde Vagabond acabou ali parando nesse ato. Outra obra que foi lançada recentemente, mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, foi A Besta, de Hideki Mori. Essa aqui foi lançada em volume único também pela editora New Pop. E aqui a gente tem o quê? Um pouco da infância barra adolescência de Miyamoto Musashi. Quando ele ainda era muito mais selvagem, era muito mais animalesco, com uma espada na mão, e descobrindo ali um pouco da sua técnica que ia ser aperfeiçoada ao longo do tempo. A própria editora Pipoca Nanquim, que está trazendo a Lenda de Musashi, já trouxe algumas coisinhas dele. Principalmente aqui, galera, Miyamoto Musashi, de Shotaro Ishinomori, a grande lenda. Praticamente nós temos nesta edição, resumidamente, o que Vagabond tem. O que nós temos de diferencial é que, nesse grande resumo que é Miyamoto Musashi de Shotaro Ishinomori, a gente vê do início da sua infância até o fim da sua vida. Novamente, um grande resumo em Miyamoto Musashi. Aqui, na Lenda de Musashi, nós temos o quê? Um enfoque em cima da reta final da sua vida. E percebam que esse enfoque ele começa praticamente com seus 30 anos. Ou seja, neste mangá a gente não vai tratar da infância e da adolescência. A primeira fase adulta, nós já estamos presenciando o Miyamoto Musashi, que já é conhecido no Japão, que está levando o seu nome cada vez mais para frente. E eu aqui separei, como vocês podem ver, vários momentos para a gente conversar sobre esse mangá. Eu já recomendo para você que faça a leitura, porque isso passa por um review, uma resenha, uma análise, como você quiser chamar, sobre este mangá. Então a gente vai acabar pegando alguns pontinhos de spoiler, mas aquele spoiler assim, né? Estamos falando de algo que, aconteceu há muito tempo atrás, já tem várias obras que falam a respeito. Então, quando a gente se aprofunda aqui, é provável que se você ainda não leu, possa passar algumas coisas batidas, mas se você já leu outras obras, algumas coisas vão ser muito familiares. Eu sei que isso foi uma grande introdução, mas ao mesmo tempo é um modelo de review, análise e resenha que eu quero trazer mais para o canal. Então a gente deixa os jabás, as informações mais para frente, justamente para pegar você aqui e mostrar que traremos um vídeo legal. Agora, se isso já te trouxe mais algumas coisas importantes aí para você continuar assistindo o vídeo, não se esquece de vir aqui embaixo e se inscrever e de deixar o seu like. E depois, não se esqueça também de comentar, ou já comenta agora aí para marcar sua presença. Galera, A Lenda de Musashi é uma obra que tem uma parceria entre Mamoru Sasaki, que é um grande roteirista, inclusive de longa-metragens, entende do assunto, e aqui o principal, o desenhista principal da obra, Gozeki Kojima, que também é um nome que você já deve ter ouvido falar, porque ele é o autor de Lobo Solitário,
que é uma outra obra de Gekiga, de samurai, muito conhecida. Então, com 2 mestres na arte de samurais aqui em ação, é óbvio que nós teríamos uma obra muito boa. E eu já adianto para vocês que eu gostei da minha leitura. Foi extremamente importante para se aprofundar ainda mais na reta final, porque eu, por exemplo, que dediquei muito tempo da minha vida lendo Vagabond, gosto muito da obra, para justamente um momento onde ele não se aprofunda na fase final da sua vida. E aqui a gente tem essa experiência. Então, vamos lá. Antes da gente entrar nesses detalhezinhos, só quero mostrar para vocês que, como sempre, edição Pipoca Nanquim vem com a sua sobrecapa, que é essa que vocês estão vendo por aqui. E como você vê também na capa, você já vê um Miyamoto Musashi muito mais velho, adulto, maduro. Claro, estamos falando também de traços diferentes, né? Mas, por exemplo, quando a gente vê aqui a fase mais jovem, quando a gente vê com a arte do Takehiko Inoue. Passando então aqui por dentro, como que é a verdadeira capa, tirando a sobrecapa. Também ficou num estilo muito legal, em azul, podem ver aqui. E vamos à ação. O mangá tem cerca aí de 270 páginas, você acha na faixa aí de R$70, R$79, preço de capa. Com desconto você vai pagar na faixa de 45, 55, por aí, mais ou menos essa média. Vamos lá então. Galera, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui. O mangá ele abre praticamente mostrando um dos primeiros desafios contra o clã Oshioka. Esse era um clã que era muito forte no Japão na época. Nós estávamos ali praticamente iniciando a era Edo, ou seja, período Tokugawa. Então, um pouco antes disso, o nome dele, do Musashi, já estava sendo feito. Antes da era Edo realmente começar em 1615, se eu não me engano é isso, se eu errei, me perdoem, foi por pouco tempo. Antes da era Edo começar, o Musashi já estava mostrando seu nome. E ele desafiou um dos clãs que era responsável pela defesa do shogunato. Ou seja, era o clã principal, o mais forte, que era os Yoshioka. O mangá ele já abre com a morte do líder dos Yoshioka e do irmão do líder, ou seja, aquele que herdaria praticamente ali na ausência do irmão. Fica pro herdeiro, que é um garotinho. Então a obra já começa com o Musashi já derrotando 2 líderes exímios da espada. Aqui a gente vê um pouco da estratégia dele na sequência, como eu separei para vocês aqui, porque esse garoto, no caso, né, que está herdando o clã Uchiyoka, tá ali com todos os integrantes e vão praticamente fazer uma estratégia para tentar derrotar o Miyamoto Musashi, esse cão, esse demônio, como eles chamam, porque tá lá simplesmente para matar, para mostrar que é o mais forte. Então a gente vê a transição no início da obra dessa antiga aparência do Musashi como o grande monstro, demônio que tá lá só para mostrar que é o mais forte e vai matar sem hesitar, só para provar que ele é o mais forte. E aqui a gente começa a ver uma mudança logo no início. Ou seja, você precisa ter uma subinformação, digamos assim, do passado do Musashi para você dar sequência nessa leitura com mais propriedade. Claro, você pode ler se você não leu outras obras, mas você vai conseguir entender muito melhor se você já ter uma experiência Musashi na sua vida anteriormente. Então, o que nós temos aqui é esse clã se preparando para enfrentar o Musashi, e o que vai acontecer é que o Musashi tem várias estratégias, e em todo o momento é citado as estratégias dele por causa do livro dos 5 elementos, ou o livro dos 5 anéis, que é um livro que o Musashi escreveu no fim da sua vida, mostrando todas as suas estratégias, sua arte da esgrima, da espada, do samurai no caso ali, né? Então, ele tem várias estratégias. Uma delas é o quê? Se atrasar para o combate. Se você marcou que ia ser às 2 horas, você chega às 4 para mexer com o psicológico, ou você chega antes para surpreender o inimigo. Mas também ele deixa claro que você deve sempre variar as estratégias, nunca repeti-la mais do que 2 vezes, porque a segunda ainda pode ser uma surpresa, a terceira seria o óbvio, mostrar que você já fez isso 2 vezes anteriormente, você faria uma terceira, então você nunca repita isso. E o que nós vemos aqui é essa estratégia sendo em prática contra muita gente ao mesmo tempo. Ou seja, Miyamoto Musashi também coloca em prática a sua arte das 2 espadas, onde ele consegue acabar com vários inimigos, o estilo Nitoryu, onde ele amplia sua área para, digamos assim, não ser surpreendido por nenhum lado. E a arte do Gosei Kojima, tiro o chapéu, porque as emoções que é transpassada na imagem, nas lutas, é algo surreal, galera. Uma mais linda do que a outra, é coisa de massacre mesmo acontecendo, porque a luta está acontecendo. E assim o clã dos Yoshioka é derrotado. O nome
do Miyamoto Musashi, que já estava grande, começa a alcançar cada vez mais pessoas. E assim, o clã Yoshioka é derrotado. O nome do Shogun também é meio que manchado nisso. E peguem isso, o nome do Shogun é manchado porque o seu clã que defendia é derrotado. A partir da Era Edo, a gente vai ver uma grande mudança justamente nesse sentido. Os Yagyu, que é o novo clã mais forte que está ali para defender o Shogun, passa a ser proibido de aceitar duelos, desafios. Uma coisa que era extremamente comum no mundo samurai, você desafiar um oponente para ver quem é o mais forte, quem é o melhor samurai. A partir da Era Edo, isso passa a ser proibido, justamente para não manchar a honra do Shogun. Então você vai vendo a importância das coisas. Outras coisas que a gente vai vendo aqui importante, galera. Olha essa cena, onde apenas a postura do Miyamoto Musashi coloca um cachorro feroz a sentir medo, a retrair-se para não ir para um ataque, justamente por causa dessa presença. Uma coisa que também acontece quando as pessoas perguntam, né, o porquê que o cachorro saiu, o que aconteceu. Um fator que a gente não para pensar muito é a questão do cheiro. Um dos caras que estavam por perto fala que nem reparou o que ele fez com o cachorro porque o cheiro era muito ruim. Ou seja, eles não tomavam banho normalmente. Então isso é uma grande surpresa, entre aspas, porque a gente não para pensar como que era a higiene nesse tempo. Era muito ruim. Dando sequência aqui, pessoal, outro momento importante é o momento famoso contra Sasaki Kojiro. Então ele visita o feudo onde o Sasaki Kojiro estava vivendo e fala com o responsável justamente porque ele queria desafiar o Sasaki Kojiro, que era o maior samurai também ali da região. Então precisava ser feito este duelo. E novamente, aplica-se a estratégia. Qual é a estratégia dele? Atrasa. Ao atrasar, ele coloca em prática o quê? O psicológico do Sasaki Kojiro. Durante o combate, ele vai chegando de barco, atrasado e tal. Essa é a famosa luta que nós não chegamos a ver aqui, mas que em Takehiko Inoue tem todo um glamour quando essa luta vai começar, porque destaca, mostra muito mais dos personagens. Aqui é muito mais simples. A gente sabe que o Sasaki Kojiro é um grande samurai, mas a luta é até que bem simples, quase fácil, digamos assim, para o Musashi. A luta acontece rapidamente, mas você ainda consegue sentir a emoção. Os dois correndo, os dois ali conversando, preparando-se para o combate. E quando começa, o Musashi novamente mexe com o psicológico, falando que o Kojiro jogou a sua bainha para o lado, que ele não deveria fazer isso, porque você também pode usar a bainha como uma arma durante um combate. Afinal de contas, muitas vezes esses duelos eram feitos até a morte. Então você não joga algo que você pode usar tanto para a defesa quanto para o ataque. Mas o que me chama a atenção nesse momento é que o Kojiro tá ali com uma espada, uma katana, enquanto o Musashi, ele carrega um pedaço de madeira praticamente. E é com esse pedaço de madeira, em um grande movimento, que a gente vê o fim de Sasaki Kojiro. Porque quem vence é Musashi. Então aqui temos a grande resposta. Na sequência, passam-se 2 anos, a gente vai ver uma mudança acontecendo dessa Era Edo. O ponto que eu queria chegar para vocês, galera, é que nós estamos presenciando um momento onde as armas de fogo estão chegando no Japão. E aqui nós temos um grande problema, porque começa a existir uma mudança na guerra. Porque o samurai, ele já não passa a ser mais tão importante como antes, apesar de ainda ser, obviamente, né? Mas perde o seu glamour, o seu brilho, porque agora as armas de fogo fazem um trabalho à distância, sem o mínimo treinamento perto da arte da espada, do manejo. Então serve até para uma reflexão, porque durante o combate as armas de fogo vão começando a mexer no destino das lutas. E uma dessas é justamente quando a gente vê que o Musashi acabou se inscrevendo para ser meio que um mercenário ali em um dos exércitos, e ele está tendo que presenciar isso. As armas de fogo vencendo os samurais. E aí, como é que faz? Como que você consegue equilibrar as coisas no meio de uma luta onde uma pessoa, uma criança, uma mulher, como o próprio Miyamoto cita em algum momento, sem um grande treinamento, consegue manejar uma arma de fogo? E aquela pessoa que passou a vida inteira se dedicando à arte da espada pode morrer para isso. Então é algo para balançar, e é aqui que ele começa a ter dúvidas de como ele vai lidar daqui para frente. Se toda a sua vida foi um grande desperdício
porque agora todos os anos que ele se dedicou, que ele se privou de mulheres, que se privou de bebidas, agora parece que não vale mais tanto assim, porque para ser o mais forte, basta uma arma de fogo. Então são coisas que você começa a pensar. Inclusive ele até fica bravo com o comandante em algum determinado momento, porque ele não tem medo da arma de fogo, enquanto o comandante está ali sendo realista. Eles podem ser os mais fortes. Ao se aproximarem de peito aberto, eles vão morrer. Então são coisas que a gente precisa pensar. Nesse momento, já meio desiludido, ele também conhece uma mulher, que essa mulher aqui era meio que, digamos assim, a enfermeira da época, estava tratando os soldados feridos, e os soldados, os samurais ali, esses já não com honra, né, queriam estuprá-la. O que acontece? O Musashi entra na jogada, protege ela, mata os seus, teoricamente, aliados, e acaba meio que desistindo dessa batalha e acaba indo embora com ela. Ali ele acaba vivendo um período de paz, longe da espada, para tentar viver uma vida já que as coisas não faziam mais tanto sentido. Só que aquele negócio dentro dele, aquele desejo da espada de ser o mais forte, vai crescendo. Então depois de um tempo ele acaba indo embora. E ela, para não ser um empecilho na vida dele, acaba até se suicidando. Porque ela encontrou a felicidade com o Musashi, mas sem ele ela não tinha mais objetivos de vida. Isso mexe com ele também e ela acaba tirando a sua vida na sequência, galera. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, eu já tinha até comentado brevemente, é a história dos Yagyu, o novo clã em defesa do Shogun. E esse clã, apesar de ser os mais fortes, quando o Musashi vai para o desafio, eles não aceitam, justamente alegando isso, que não podiam por causa que é uma regra, uma determinação. E aí, novamente o Musashi se pega pensando, né, nossa, o que adiantou muita coisa do que eu pensei, do que eu fiz? Mas ao mesmo tempo ele já começa a filosofar, refletir algumas coisas da vida, para ver como ele pode se encaixar nesse novo mundo. E assim ele continua indo, andando, caminhando durante o Japão, né? Para tentar encontrar esse novo objetivo. Ele encontra uma vila lá, uma galera, onde existiam alguns desses antigos bushis, né, os samurais revoltados que não tinham mais a quem servir, que estavam se aproveitando de uma vila, pegando as jovens garotas como um tributo, digamos assim. E aí, uma delas era uma prometida para um jovem, o Iori. E ele acaba encontrando o Musashi. E o Musashi acaba entendendo ali um pouco sobre o que está acontecendo e resolve ajudar o Iori. Mas com o Iori indo junto com ele. E aí o que acontece? O Musashi derrota todos eles, mostra sua força, a força da espada, passa a ensinar o Iori e transforma ele no seu filho adotivo, o seu discípulo, aquele pelo qual vai seguir ali a sua arte Musashi de ser. Galera, é difícil você não dar tanto spoiler, porque tem muita coisa interessante dentro deste mangá aqui, mas a gente consegue verificar muita coisa, principalmente da maturidade do Miyamoto Musashi, que vai transpassando arco a arco, capítulo a capítulo, vai mostrando ele cada vez mais velho, ele começando a pensar que não basta mais apenas vencer o inimigo, matá-lo como ele fazia antes, ele começa a refletir muita coisa, entra uma filosofia muito grande. E é um nível de maturidade chega a um ponto onde um garoto dos Yagyu, que ainda não era oficialmente um Yagyu, digamos assim, um servo, digamos assim, né? Não sei o melhor termo que a gente pode usar, mas ele quer derrotar o Musashi porque ele também não acha, tipo, uma criança, um jovem que ouviu todas as histórias de samurais do passado, agora não entende porque o seu clã não aceita o desafio e ele vai atrás do Musashi desafiá-lo. E o Musashi, num nível de maturidade já muito alto, entende que ganhar daquele garoto seria algo muito simples e tirar uma vida à toa. Então ele perde de propósito. Algo que não passava nunca pela cabeça do Musashi. Perder uma batalha de propósito. Para que outra pessoa não perca a sua vida, encontre, digamos assim, uma motivação para viver, é exatamente isso que o Musashi proporciona. Na sequência, nós temos outras histórias mostrando esse amadurecimento, mas algo que eu queria mostrar também para vocês, pessoal, que parte aqui é quando entra na reta final. E é quando o Musashi já mais velho, provavelmente na casa dos 40 anos, talvez, ele se depara com cristãos. Cristãos, tanto aqueles que vêm de fora da Europa, quanto aqueles japoneses que agora estão se convertendo ao cristianismo, acreditando nessa palavra de Deus
Esse Deus diferente do Buda, de todos os ensinamentos que eles tinham anteriormente. E aí a gente vê o que? Primeiramente, os cristãos querem contratar o Miyamoto Musashi para defendê-los, porque eles acabam se rebelando. Só que na sequência ele não aceita e ele acaba entrando no exército do Shogun, digamos assim, né, que quer acabar com esses cristãos. Ele acaba participando dessa batalha, só que ele não consegue compreender como que esses cristãos, esses japoneses também que estão se convertendo, entregam a sua vida assim tão fácil. Não aceitam dizer que, olha, não acreditamos em Deus, não vamos seguir o cristianismo para continuar vivo. Ele não consegue entender isso, como as pessoas estão se apegando tanto numa religião nova, nesse Deus. Então isso tem um peso muito grande nessa reta final, e essa parte eu não quero nem comentar tanto, porque eu acho que é um ponto alto do mangá, que é quando ele começa a amadurecer cada vez mais, refletir cada vez mais, e perceber que as pessoas perdem sua vida por coisas assim difíceis de se explicar. E essa batalha, onde ele acaba derrotando os cristãos, eles acabam expulsando, né, digamos assim, e é um período, inclusive, da história, onde o cristianismo passa a ser proibido por muito tempo dentro do Japão. Essa tem uma frase final que eu quero até ler para vocês aqui, que é: nessa batalha, Musashi não adquiriu nenhuma experiência, nenhuma sabedoria da sua espada, coisa que ao caminhar da sua vida ele sempre teve. Só que dessa vez ele não teve nenhuma experiência da espada, mas ele teve uma experiência filosófica, de amadurecimento, digamos assim. Em vez disso, ele sentiu brotar em seu âmago a ideia de que Deus não está presente para atender demandas humanas. Ele deve ser apenas reverenciado. E a despeito do que acreditava, lhe restou sim um questionamento maior ainda. O que fazer da sua vida? Na sequência nós temos só uma reta final mesmo, onde vai mostrando cada vez mais ele mais velho, onde ele reencontra um dos seus mestres da sua infância, ainda mais velho do que ele, e ele acaba se concentrando numa vida mais espiritual a partir dali. Um dos combates finais que um samurai desafia ele é um combate apenas de saque de espadas, onde um analisa a força do outro à distância, sem precisar ir de fato para uma batalha, perder a vida. E ali, inclusive, depois disso, onde ele mostra a sua arte das espadas, o seu adversário também, ele fala que vai guardar, porque provavelmente ele nunca mais vai desembainhar, seria essa palavra? Tirar a sua espada de volta. E por fim, a gente vê ele já mais velho, se retirando em uma caverna para escrever o tal do livro dos 5 elementos, onde ele baseou toda a sua vida e toda a sua estratégia, porque segundo ele mesmo, apenas uma vida não seria o suficiente para ele ensinar tudo para as pessoas. Então a melhor forma seria escrever para ser guardado para uma posterioridade. Galera, que experiência magnífica, boa, gostosa de ler este mangá, A Lenda de Musashi. E reparem, nós estamos falando de uma obra de menos de 300 páginas, mas que carrega uma experiência incrível e obviamente faz várias ligações às obras anteriores e à vida de Miyamoto Musashi. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deu um pouquinho de trabalho, pesquisa, leitura, releitura, mas acho que ficou um diálogo bem legal, uma conversa bem bacana. E o seu comentário aqui no final é a chave de ouro para a gente ver se valeu a pena a gente investir cada vez mais aqui o nosso tempo em trazer um vídeo bem interessante, bem legal para vocês. Espero que tenham gostado. Não se esquece de comentar e de compartilhar também, além do seu like. A gente vai ficando por aqui.